Antes de começar esse vídeo, olha, eu vou pedir para vocês, tá bom? Já clicar no botãozinho aqui de se inscrever, tá? Porque se inscreva no canal. Dessa maneira, você vai receber os conteúdos da Dub English em primeira mão e vai ser notificado quando eu lançar um novo conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então, se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, curta, tá? Deixa um comentário aí também, bem legalzinho. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito, tá bom? Então, vambora pro vídeo? Nada de inglês, não chegou ainda na sua cabeça, você não sabe exatamente por onde começar. E aí quando você começa a estudar, vai ser passado para você tudo aquilo sobre repertório. O que eu quero dizer com repertório? São aquelas pequenas noções que você precisa ter para aprender qualquer língua. Se você está tendo aquela reflexão, aquele momento de, poxa, em inglês eu falo, por exemplo, a mesa é bonita. The table is beautiful. Tá, isso se eu for decodificar para a língua portuguesa, né? Então, the table is beautiful é a mesma coisa, nada mudou. Nem posição de verbo, nem posição de advérbio, tá tudo na mesma. Então, the table is beautiful. A mesa é bonita. Isso daqui eu chamo de repertório. Você precisa ter um pouco desse repertório, mas para você ter esse repertório, você precisa ter essas pequenas noções. Essas pequenas noções é entender, por exemplo, que o THET significa o, a, as, que é o nosso artigo definido, né? Table, que é a mesa. Is, nós usamos o is quando queremos falar é ou está, que faz parte ali do verbo to be, tá? E finalmente a palavra beautiful. Isso eu tô chamando de repertório, tá, gente? O que acontece é que muita gente fica nesse repertório, vem para poder aprender inglês, tendo esse repertório, onde a pessoa não sabe nada, eu passo para a pessoa todo o repertório, mas chega um momento que a sua cabeça não vai mais funcionar da mesma forma. Por quê? Porque tudo isso é um processo, né? É a primeira fase, onde você está saindo, pegando a questão da língua portuguesa e saindo dela para poder, então, começar a pensar em inglês. Tá bom? Então, é por isso que eu falo para os meus alunos e para o pessoal que me segue, que esse negócio de você tem que pensar em inglês, por enquanto, e quem está iniciando, isso não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada de pensar em inglês. O cara não está conseguindo nem aprender a pensar sobre repertório, sobre estrutura de frase. Como é que ele vai conseguir pensar em inglês? Então, a princípio, isso não funciona, tá bom, gente? Acontece que muitas pessoas, quando estão estudando inglês, eles passam por esse processo, esse período de pensar na língua portuguesa, mas não consegue pensar em inglês. E é claro que não vai, justamente porque não tem repertório ainda, tá? Não tem aquela noção básica ainda. Chega um momento, aqui é que tá a sacada, porque chega um momento, depois que você pega o repertório, né, as noções básicas, e finalmente tem ali, dentro dessas noções, as estruturas de frases, um pouco mais sofisticada, saindo um pouco desse feijão com arroz. Acontece que as frases começam a ficar um pouquinho mais complicadas, e tudo aquilo que era apenas decodificado passa a ser agora um pouco mais complexo para você. E fica um pouco mais complexo, gente, justamente por você já estar evoluindo, tá? Então, tem gente que, por exemplo, fala, poxa, como é que tal frase significa isso, mas se a gente for traduzir para o português não vai ter muito sentido. É isso mesmo, galera. Por quê? Porque estamos falando de uma língua estrangeira, tá? Ah, mas quando é que inglês vai deixar de ser estrangeiro? Até quando você começar a estudar, quando você começar a falar e você não vê-la mais como uma língua estrangeira, mas como uma língua comum, né? De tanto eu estudar, de tanto eu ouvir inglês, já entendo, já estou bem tranquilo. Aí sim, a língua inglesa passa a não ser mais uma língua estrangeira para você, tá bom? Se você pegar a frase, eu estou com os meus filhos, você já não consegue traduzir isso aqui ao pé da letra. Você não vai falar, por exemplo, I am with my kids. Quem te ouve vai entender, mas vamos dizer, pô, tá falando ali, tô entendendo, mas não tá legal. A estrutura de frase não é usada por um nativo, não é o que a gente usa. Ah, teacher, mas como assim? Olha só, eu estou with my kids, com os meus filhos. Tá, mas aí já não funciona. É por isso que eu falo que você, quando passa dessa fase,
de repertório, né? Entra nas noções básicas, onde a gente tem estrutura de frases, né? E depois já começa ali a prática do inglês de conversação, ver um pouco de estrutura que é realmente usado por nativo. Aí a sua cabeça começa a dar uma bugada, e você, meu, puxa, eu até achava que eu estava aprendendo, mas é porque você estava só decodificando, fazendo só a tradução. Tá bom? Então, agora você precisa fazer o quê? Além de tentar fazer a tradução mental, é também assimilar e trazer aquela frase de acordo com a realidade da nossa língua. Entendeu? Porque não é só traduzir. Eu já vi pessoas chegando e falando, poxa, é por que nos filmes, quando a gente vê a legenda, tá ali que o cara tá falando uma coisa, né? Coloca em português, mas isso também acontece, tá? Coloca lá o filme e a legenda pra você ver. Vê que o cara fala uma coisa e na legenda tá uma outra coisa. Aí me falaram, poxa, professor, por que isso? Gente, porque nós não fazemos traduções. Fazemos adaptações, tá? O cara, quando ele vai fazer a legendagem de um filme, ele primeiro assiste o filme, né? Tem o pessoal lá que faz a dublagem, né? E tudo bonitinho. Eles assistem, eles veem os diretores de dublagem, vê, ó, poxa, vai ficar bonito se a gente colocar isso daqui. É por isso que você tá vendo lá, o cara fala um puta de um palavrão, né? E aí, na hora de que fazer a legenda, fala filho da mãe. Tá? Então, ó, meu, vê se eu tô na esquina, vai pular no lago, vai. Então, são expressões, né? E principalmente as expressões, né? Aí é que não podem mesmo serem traduzidas ao pé da letra, tá? Eu estou com os meus filhos. Se você for traduzir isso ao pé da letra, não vai funcionar, não vai ficar legal, né? A gente tem uma estrutura de frase completamente diferente, ó. I've got my kids with me. I've got, eu tenho, my kids, minhas crianças, meus filhos, with me, comigo, ou seja, estou com os meus filhos, tá vendo? I've got my kids with me, em vez de I am with my kids. E isso tá abarrotado, tá cheio de frases assim, tá? Para quem tá iniciando, lá no começo, nos repertórios, noções básicas de inglês e tudo, começa fazendo isso, ó, ao pé da letra, ok. Eu estou aqui, I am here. You are great, você é legal, tá? Essas frasezinhas, tudo isso é para você ir trabalhando em pronúncia, ir trabalhando e conhecendo, né, a tradução dessas palavras, o que é verbo, o que não é, aquela coisa toda. Depois de tudo isso que você já pegou todo esse repertório, aí é a hora das noções básicas. E dentro das noções básicas, a gente tem essas frases um pouco mais estruturadas, onde elas aparentam que ser uma coisa, onde você vai traduzir ao pé da letra e não vai ser a mesma tradução. Vai até ser, mas quem te ouve pode até te entender, mas vai achar que você está falando igual um índio. Entendeu, gente? Como que funciona? Então, gente, para você falar inglês, você que está começando, né, do zero, o que é preciso? É preciso, primeiro, você trabalhar nessa parte de repertório. Tem que ficar uns 3, 4 meses ali só nesses repertórios, tá? Esses repertórios são você fazer traduções diretas. Essas traduções diretas que você tem para poder fazer são apenas para você ir conhecendo o som, para você ir conhecendo as palavras, as traduções, tá? Você vai ficar aí uns 3, 4 meses só remoendo. Aí chega um momento que isso já não vai dar para vocês. Poxa, não, agora eu preciso de um pouco mais, porque eu já estou ouvindo um pouco diferente, tá? E aí é onde você vai fazendo as escaladas. Existem também as escaladas em inglês, tá bom, gente? Então, tecnicamente é isso. Então, para você aprender inglês de forma sólida, e não esquecer, essa é a forma, tá? Porque aprender inglês no sentido de você só repetir o que os outros estão falando. Eu sei que significa isso, isso, isso. Vou colocar mais vocabulário. Tem gente que sai estudando dicionários atrás de dicionário, aí um conteúdo atrás do outro, aí tá estudando avançado, tá estudando intermediário, aí vê coisas não sei do que mais, e quando for ver, fez uma bagunça toda. Não é assim que funciona. É um passo de cada vez. Você precisa entender que quando você está começando em uma língua, você é um bebê, você precisa entender, tá? Aí eu também, só mais um ponto aqui que eu achei interessante, que muitos alunos me perguntam, poxa, por que quem sabe português, quem domina o português, a língua portuguesa, consegue aprender inglês com mais facilidade? Não é isso não, viu, gente? Não é isso não. Quem aprende inglês com mais facilidade é sempre criança, 5, 6 anos de idade, e aí vai, né? Há teorias aí científicas que se você colocar um adulto para falar inglês com uma criança que já está dentro do ventre da mãe, ainda dentro do ventre, né, ainda gestante lá, a criança já nasce com uma propensão legal para poder se falar inglês, tá? Então, quanto mais novo, melhor.
Agora a questão de quem domina a língua portuguesa, tudo é mais fácil para poder aprender. Não, gente, não é que é mais fácil, é porque quem domina a língua portuguesa já conhece regra gramatical. E para quem conhece de regra gramatical, pessoa já adulta, eu falo, e conhece de regra gramatical, ela consegue com muita facilidade identificar quando tem que usar determinada palavra, o que determinada palavra significa. Só que isso também é um pouco complicado. Por quê? Porque essa pessoa vai levar tempo até ver a mesma funcionalidade disso na outra língua, tá bom? A melhor maneira de você estar aprendendo é você, é lógico, conhecer os verbos principais, né? Frases do dia a dia, montar as estruturas, porque é a estrutura que manda, e procurar falar, ouvir e falar. Essa é a melhor maneira. Ouvir e falar, mas não é ouvir qualquer coisa. Porque tem gente que quer colocar, vou colocar um filme e deixa lá o filme passando lá, mas não tá entendendo nada, porque o cara tá começando inglês agora do básico. Né? Eu fico pé da vida com isso quando eu vejo alunos que vêm comigo, chega para poder fazer inglês, mas professor X pediu para eu poder assistir filme só em inglês. Pô, mas peraí, você tem um nível de inglês adequado para poder estar assistindo um filme em inglês? Então você não vai aprender nada, isso vai te gerar frustração e você vai querer parar de estudar, porque vai ficar aí com razão. Você entendeu? Então não é isso. Não é você ouvir qualquer coisa, é você ouvir alguma coisa dentro do seu nível, aquilo que você já está treinando com o seu professor, né? Se você está no nível básico e treinando coisas do básico, poxa, você precisa assistir vídeos curtos de 2, 3 minutos, vídeos direcionados para crianças, tá? É aquela coisa com pouco vocabulário ali, vocabulário do dia a dia. E você também que já fala inglês aí, não adianta você passar horas e horas estudando vocabulários do dia a dia, do dicionário ali, que não funciona, porque o que manda, gente, não é a quantidade de vocabulários que você tem, mas é a quantidade de prática de inglês que você tem. Conversação, exposição à língua, leitura, a pronúncia clara, e isso vai te ajudar, tá bom, gente? Então tá aí, espero ter ajudado vocês aí, né, com esse vídeo, e por favor, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal, não se esqueça, tá bom? Valeu, gente!